Leitura atemporal para o signo de Gêmeos. Signo solar, Lua, Ascendente, Júpiter. Curiosos, pessoas que convivem com geminianos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar pelo tarô baralho cigano. Lenormand, leitura intuitiva. Os negócios. Para o geminiano, os negócios são o foco mental no momento. No coração, a figura do masculino. Como a mente está nos negócios, esse masculino pode representar um chefe, pode representar um sócio, pode representar a atitude do geminiano masculina, a atitude de Marte, a atitude ativa diante das questões afetivas neste momento, porque o foco são os negócios. Então, o geminiano muito mais focado na questão da sobrevivência, do autossustento, mesmo quando a questão são os vínculos afetivos e as emoções. De um lado, a autoconfiança, a busca pela vitória, superação. Do outro, o aprendizado, a malandragem, a raposa, a experiência. Então, o geminiano ganhando experiência a cada obstáculo superado. Essa configuração mental, emocional, focada na praticidade da vida para a superação dos obstáculos e o aprendizado com essas superações, permite um ciclo de amizade. Amigos, a amizade. No caso do geminiano, com homens, com chefes, com o lado masculino, com a matéria, uma reconciliação com a matéria, em pouco tempo. Então, para aqueles geminianos que estão passando por um momento de falta de aterramento, não estão conseguindo concretizar suas ideias, seus sonhos, principalmente a sua matéria. Essa é a boa notícia. Aceitar o seu lado masculino, independente de ser homem ou mulher, independente desse lado masculino estar sendo manifestado de dentro para fora ou de fora para dentro através de uma presença masculina, o geminiano ganhando experiência ao superar os obstáculos de lidar com o masculino, ele se reconcilia, fica amigo desse masculino e em pouco tempo se manifesta a matéria. O que ele quiser na matéria, o que ele está procurando, a jornada, né? Então, os pássaros significam a migração, a jornada. De curto prazo, uma jornada breve, algo que está acontecendo há algum tempo, não muito longo, mas que vai ter fim, porque esses pássaros vão encontrar um terreno fértil, onde eles podem pousar, e a migração acaba. Então a migração é difícil, existe a fome, existe o frio, existe a dificuldade, a falta de sono, mas a reconciliação, a amizade com o destino trará para o geminiano a possibilidade de alcançar esse destino. É importante manter o foco.
a superação desses obstáculos relacionados à parte prática da vida, a parte representada muitas vezes pelo masculino. No fundo do baralho, a contrariedade. Típico de geminiano, né? O 11. É um e é outro. Então, mesmo diante da necessidade da manifestação, da concretização, da lógica ativa das características do masculino, o geminiano guarda dentro de si todo o feminino, toda a graciosidade, toda a ternura. Porém, o que a carta da contrariedade mostra é que para a migração, para as dificuldades da migração, para as dificuldades do momento, um foco racional, lógico, prático é necessário. Quando se chegar ao campo fértil, então se pode contemplar as flores, se pode permitir descansar, brincar, se enfeitar. Mas nesse momento em que se está no ar, onde não se tem o chão, onde se tem fome, sede, onde que há necessidade de foco, é importante o geminiano se reconciliar com a parte prática da vida. Para dúvidas, na descrição do canal temos o nosso e-mail oamen77@gmail.com. Consultas particulares para o mês de julho. Ainda temos a agenda aberta. A Rainha de Espadas. O 6 de copas, o 6 de ouros e o 2 de paus. A rainha, assim como o rei, reina sobre si mesma e sobre os outros. De espada é reinar sobre a sua força e a força dos outros. Equilíbrio sobre si mesma e equilíbrio sobre os outros, o 13. Autoconfiança e equilíbrio. Essa manifestação na parte emocional do geminiano se apresenta como o 2 de paus, o descanso. Ao mesmo tempo, a oposição na matéria. Um coração dividido entre a necessidade de avançar e a necessidade de descansar. Nas laterais, a dúvida afetiva e a dúvida no progresso. Então, típico da migração, existe dúvida para todo lado, existe confronto, existe oposição no emocional, mas a mente está focada, a mente é da rainha. Rainha da força. Eu estou forte e vou vencer a tempestade, vou vencer a chuva, vou vencer a fome, vou vencer o cansaço e vou chegar até o campo fértil. A mente do geminiano está focada. Se apresenta mais um 6, o 6 de espadas. A dúvida da força. Então, o geminiano, por mais mentalmente preparado que esteja, nesse momento passa a duvidar da própria força, duvida das emoções, duvida do progresso, duvida da própria força. Tem um coração dividido e com oposições. Mesmo assim, sabe onde quer chegar. A rainha de espadas.
na matéria, modos dominadores. 6 mais um 6 de paus. Então, existe mesmo esse campo fértil? Ou vamos morrer voando na chuva? O geminiano duvida até da existência de onde quer chegar. Tarot de Marcelli, de Leonardo da Vinci, representa toda a angústia, toda a dúvida, toda a incerteza do geminiano nesse momento. Porém, é importante lembrar que essa dúvida se manifesta do pescoço para baixo, emocional, braços, tronco e raízes. Os outros pássaros duvidam e reclamam. O coração do geminiano, ao ver os seus filhos, os seus queridos sofrendo, duvida. O geminiano já duvida se ele mesmo vai conseguir 6 de espada e, por fim, duvida até da existência do lugar. Talvez eu peguei o caminho errado. Porém, na mente, no espírito do geminiano, a rainha de espada reina sobre si mesma e sobre os outros. Geminiano, do seu jeito, nesse momento, é uma fortaleza. Aquele capaz de conduzir o bando à salvação. Não duvide de si mesmo. Aqueles que gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem. No fundo do baralho, louco. 22. Mais uma carta de Gêmeos. 2 e 2. Só posso estar louco. Estou conduzindo todos à morte. Todos estão sofrendo. Como eu posso ter tanta certeza de que vou chegar? Como disse o baralho cigano, Lenormand, acreditando na masculinidade que há dentro de você, independente se você é mulher, se você é homem, se você é uma criança, se você é um idoso, uma idosa. Acredite na sua capacidade de concretização, no seu lado ativo, na sua persistência. Permita-se ser feminino, permita-se ser doce, permita-se ser terno. Mas lembre-se, até uma mulher, quando vai parir, precisa extrair o mais prático, o mais físico de dentro de si. Nos momentos extremos, precisamos ser aquilo que a necessidade nos exige. Vença sua necessidade de representar o lado emocional, se ela estiver causando mais dificuldade nesse momento. Seja um pouco mais frio, um pouco mais prático, para poder chegar. Então, do I Ching, Menga Inexperiência, carta número 4. A vontade de aprender conduz à sabedoria. Apesar da falta de experiência, progressos e sucessos serão encontrados ao longo do caminho. O 4 é a carta da estabilidade. A figura da carta está diante de uma montanha e de um vale. Com nuvens, não se vê o fundo, não se vê ponte, não há como chegar do outro lado.
Mas a carta fala da inexperiência no sentido de que não é impossível, só não existe experiência. Talvez para muitos geminianos seja a sua primeira migração, seja o seu primeiro longo período, não tão longo, mas acaba se tornando muito longo quando ele não tem fim, de uma grande dificuldade. E o geminiano então pensa que não vai alcançar o outro lado. Mas é tudo uma questão de experiência, de persistência e de coragem. Porque, como disse o tarô Marcelli, de Leonardo da Vinci, geminiano sabe exatamente reinar sobre si mesmo e sobre os outros, está consciente e sabe onde quer chegar. Só precisa vivenciar o seu sonho, e vivenciar o sonho nem sempre é tão bonito quanto sonhar. Um grande abraço a todos e muito obrigado.